Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Como vocês estão? Hoje é a nossa quinta aula falando sobre os direitos na prática profissional do técnico em logística. Estou novamente fazendo aquela organização de falar com vocês pelo telefone e abrir o PDF no meu notebook, ok? Então, assim, no dia a dia, né, no trabalho de vocês vão ter que lidar com pessoas. Então, lidar com pessoas é respeitá-las também e sabendo de todos os direitos que essas pessoas têm. Então, os direitos humanos são primordiais para que o trabalho flua com dignidade, que o trabalho flua com competência, com as competências necessárias, certo? Então, vou aqui colocar o que está sendo explicado no PDF também, tá? Então, no dia a dia da logística, o técnico não lida apenas com mercadorias, com prazos, com planilhas. Ele também interage com várias pessoas, toma muitas decisões, afeta diretamente as vidas das pessoas, o ambiente de trabalho, o ambiente organizacional. Então, é necessário, sim, considerar os princípios dos direitos humanos. Isso é essencial para garantir uma boa atuação ética, profissional, responsável, alinhado com os valores de respeito, com os valores da empresa também, logicamente, com os valores de respeito, de igualdade e dignidade. E que atitudes são essas, né? Eu elenquei algumas aqui no PDF para vocês. Por exemplo, tratamento justo e respeitoso, condições de trabalho adequadas, liberdade de expressão e pensamento, que foi o que nós já falamos sobre os direitos, né? Igualdade de oportunidades, acesso à informação, responsabilidade social, tá? Então, esses são alguns dos tópicos que eu coloquei aqui para serem discutidos, tudo explicadinho. Vamos trabalhar juntos aqui. O que seria tratamento justo e respeitoso, né? É quando o técnico em logística, ele trata todos os colegas, os fornecedores, os motoristas, os clientes com respeito, independentemente da sua origem, do seu gênero, da sua raça, da sua religião, da sua orientação sexual. Então, o que você está tratando no seu trabalho é o profissional. Claro que sempre respeitando ele como pessoa também, né? Então, é necessário que você pense de maneira que atenda às condições de trabalho daquelas pessoas, independentemente do que elas adotem para si, de qual gênero ela seja, né, de qual sua origem. Então, evitar piadas ofensivas ou comentários discriminatórios no ambiente de trabalho, assim como no ambiente escolar, né, gente? Intervir de forma respeitosa quando você presenciar atitudes de exclusão ou de assédio, assim como na escola também, não contribuir para o bullying, né? No trabalho também acontecem certas situações que devem ser evitadas. Você, como uma pessoa que está ali gerenciando, administrando também a sua equipe, é necessário que você intervenha quando você vir que outras pessoas não estão respeitando os seus colegas de trabalho. Mas você, principalmente, tratando todos com respeito, você serve como exemplo para todos os outros colegas de trabalho, certo? Valorizar a contribuição de todos, desde o operador de empilhadeira até o gerente de operações. Né? Um exemplo prático que eu coloquei no PDF para vocês foi, ao organizar uma reunião de equipe, garantir que todos tenham espaço para falar e suas ideias sejam ouvidas com atenção e respeito, certo? Então, todo mundo tem que ter o direito de voz. Condições de trabalho adequadas. Garantir segurança e bem-estar é parte da responsabilidade do técnico em logística. Isso envolve o quê? Verificar os equipamentos de proteção de seus funcionários, né, as EPIs, se estão todas disponíveis, se estão em bom estado. Promover treinamentos regulares sobre a segurança no manuseio de cargas e operação de máquinas também. Identificar e reportar qualquer risco do ambiente físico, como pisos escorregadios, iluminação inadequada, isso precisa ser consertado, né? Então tem que ser notificado para que seja ajustado, para que nenhum dos funcionários corra risco, nem mesmo você próprio. Um exemplo prático disso, antes de iniciar uma operação de carga e descarga, checar se os colaboradores estão usando capacete, se estão usando luva, se estão com os calçados apropriados, ok? Outro tópico, liberdade de expressão e pensamento.
Desculpa. Um ambiente logístico saudável permite que todos se expressem livremente, sem medo de retaliação, né? Sem perseguição. Então, para isso, você como técnico, você pode incentivar sugestões de melhoria nos processos. Às vezes, os seus funcionários, eles estão lidando no dia a dia com aquilo ali e pensam em situações que podem ser evitadas, desgastes que podem ser evitados, dão sugestões para a melhoria do trabalho dele no dia a dia. Claro que isso precisa ser votado entre todos que estão fazendo parte. Isso é colaboração, né? Isso é equipe. Criar canais de comunicação acessíveis para que os colaboradores possam relatar os problemas ou propor soluções. Além dos canais, também reuniões frequentes para que isso ocorra, né? Reuniões de planejamento mesmo, tá? Respeitar opiniões divergentes nas tomadas de decisão. Então, você não é pensar num ego, eu estou certo, tem que ser assim do jeito que eu quero. Infelizmente, muitas pessoas, quando estão num cargo de gestão, o ego cresce mais do que deveria. Tá? Então, você aceitar as opiniões de quem está fazendo o trabalho prático é essencial. Aí, um exemplo prático para isso, ao implementar um novo sistema de rastreamento, ouvir os operadores sobre suas dificuldades e ajustar o treinamento conforme as suas necessidades, né? Foi o que eu acabei de falar. Igualdade de oportunidades. A logística é feita por pessoas diversas. E o técnico deve garantir que todos tenham acesso às mesmas oportunidades de crescimento e reconhecimento. Isso inclui o quê? É participar de processos seletivos justos e transparentes. É indicar aos colaboradores para cursos e capacitações com base no mérito, não no favoritismo, não porque é seu coleguinha, porque é seu amigo, porque é seu primo, sabe? Então, a pessoa está ali, está conseguindo alavancar, está prestando um bom serviço, você pode indicá-las para um curso de capacitação para que ela melhore ainda mais. Claro que todos devem fazer curso de capacitações, mas se você acha que um funcionário está se destacando de maneira mais positiva, por que não dar uma chance a ele também, para melhorar dentro da empresa, né? Promover mulheres, pessoas negras, LGBTIQIA+, claro que se for digno disso, em cargos de liderança quando demonstram a sua competência, lógico. Exemplo prático. Ao montar uma equipe para um projeto especial, escolher membros com base em suas habilidades e experiências, e não nas suas afinidades pessoais. Acesso à informação. A transparência é um pilar dos direitos humanos. O técnico deve garantir que todos tenham acesso às informações necessárias para realizar seu trabalho com eficiência e com segurança. Porque a partir do momento que um determinado funcionário sabe como uma ação irá acontecer na empresa, todos têm que saber também, porque assim toda a equipe consegue trabalhar harmonicamente e não fica aquela coisa de disse-me disse, eu sabia, o outro não sabia, não tem desculpa para dizer que não sabia como determinada coisa ia acontecer, quando determinada carga vai chegar, quando determinada carga vai sair. Todos têm que estar avisados sobre isso, né? Responsabilidade social. A logística impacta diretamente o meio ambiente e a comunidade. O técnico deve buscar práticas sustentáveis e socialmente responsáveis, porque afeta toda a população. Né? Então, reduzir o uso de embalagens plásticas e optar por materiais recicláveis, é uma economia também, né? Planejar rotas que economizem combustível e reduzam a emissão de poluentes. Apoiar ações sociais, como doação de alimentos ou transportes solidários. Não? Então, outro exemplo prático. Ao contratar um serviço de transporte, priorizar empresas que adotem práticas sustentáveis e que respeitem os direitos dos motoristas. Né? O motorista precisa trabalhar satisfeito também, ter condições de trabalho dignas. Então, resumidamente, quando você adota uma postura ética, uma postura profissional, uma postura responsável, você passa a ser um técnico de logística, não aquele só que cumpre a sua função operacional. Ele se torna também um agente de transformação dentro de determinada empresa, né? E passa a ser um exemplo a ser seguido. Promover os direitos humanos no ambiente logístico é garantir que cada entrega,
Que cada planilha e cada decisão esteja alinhada com os valores que constroem um mundo mais justo, mais seguro, mais produtivo. E esses valores têm que andar junto com a empresa que você trabalha também. Você passa a ser justamente um exemplo para todo o resto, né? Para todos os outros funcionários da empresa. Ok? Então é isso, gente. Esse é o PDF que eu deixei para vocês, tá? Foi o que eu acabei de explanar aqui nessa aula expositiva. Qualquer dúvida vocês podem colocar na plataforma. Eu coloquei lá 5 questões para vocês responderem. Tem questão de múltipla escolha, tem questão de verdadeiro ou falso, tem questão discursiva também para vocês responderem na tarefa, ok? Respondam a tarefa anterior da aula 4. Tem gente que ainda não respondeu, hein, gente? Isso vale presença também.